Alô, amigos, telespectadores da Rede TV+. Está começando mais um plantão de notícias e você vai conferir agora os últimos acontecimentos do mundo, do país e das cidades. STF inicia julgamento de réus acusados de participação nos atos de 8 de janeiro. PEC, que anistia multas de partidos políticos, avança na Câmara. Polícia da Filadélfia captura brasileiro que escapou da prisão. Posse de novos ministros do governo Lula acontece em cerimônia discreta. Escândalos envolvendo militares ligados ao governo afetam a imagem das Forças Armadas. Estudo aponta que crise climática pode ampliar desigualdade na América Latina e Caribe. O Supremo Tribunal Federal começou o julgamento dos primeiros 4 réus acusados de participação nos atos antidemocráticos que ocorreram em 8 de janeiro. Houve divergência nos votos. O relator das ações penais, no STF, o ministro Alexandre de Moraes, proferiu seu voto pela condenação do primeiro réu, Aécio Lúcio Costa, por sua participação nos eventos, e votou pela condenação de 17 anos de reclusão para o primeiro julgado. Moraes destacou que o prejuízo estimado pelos estragos causados são da ordem de 15 milhões de reais. Assistam a matéria. O mesmo plenário que foi destruído por golpistas no dia 8 de janeiro é palco do julgamento das primeiras ações penais contra os invasores à Praça dos Três Poderes. Nesta fase, serão analisadas a situação de 4 réus: Aécio Lúcio Costa Pereira, Matheus Lima de Carvalho Lázaro, Moacir José dos Santos e Tiago de Assis Matar. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, votou pela condenação de Aécio Lúcio Costa Pereira. O ministro lembrou que o prejuízo estimado pelos estragos causados no 8 de janeiro foi superior a 15 milhões de reais. A pena de 17 anos, sendo 15 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção, além de 100 dias multa, cada dia multa no valor de 1/3 do salário mínimo, iniciando-se em regime fechado e fixo. Aqui o valor do dano moral coletivo, solidário entre todos os condenados, em 30 milhões de reais. É o voto, presidente. Em seguida, foi a vez do ministro revisor Cássio Nunes Marques, que divergiu de Alexandre de Moraes. Absolveu o réu da acusação de tentativa de golpe, mas o condenou em outros 2 crimes relacionados ao patrimônio. Somadas em razão do concurso material, as penas correspondem a 2 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial aberto, além de 60 dias multa. Fixado o dia multa no valor do mínimo legal. O julgamento continua nesta quinta-feira, com o voto dos outros 9 ministros. Mais cedo, o advogado de defesa do réu, o desembargador aposentado Sebastião Reis Coelho, questionou a legitimidade do Supremo para julgar a ação. Me dirijo ao senhor Aécio para dizer que o senhor está sendo julgado em um julgamento político. Eu quero dizer com muita tristeza, mas eu tenho que dizer a Vossa Excelências, porque eu não sou homem de falar e depois dizer que não disse, que não é aquilo. Nessas bancadas aqui, nesses 2 lados, senhores ministros, estão as pessoas mais odiadas desse país. Infelizmente. O desembargador é suspeito de incitar atos golpistas e está sendo investigado pelo Conselho Nacional de Justiça, que determinou a quebra do sigilo bancário dele. O subprocurador-geral da República, responsável pela investigação dos ataques do 8 de janeiro, disse que o julgamento representa um marco na democracia. A proposta de emenda à Constituição, PEC, que poderia anistiar 23 bilhões em multas de partidos políticos, continua avançando na Câmara dos Deputados. Na sessão de ontem, na Câmara, parlamentares do PSOL tentaram derrubar a medida, mas não tiveram sucesso. Em seguida, a bancada do PSOL fez um pedido de vista coletiva, o que suspende a tramitação da proposta até a próxima terça-feira.
Cabe até um comentário nesse absurdo. A tal Constituição de 1988 encerra em torno de 243 artigos. Hoje, menos de 100 não foram alterados através de PECs. São todos totalmente modificados. Agora veja o seguinte, os partidos não prestaram contas, usaram mal o dinheiro, fizeram um gato-sapato em 23 bilhões de reais. Não prestaram contas. E qual é a solução? Que seria até criminal? Não. Vamos mudar a Constituição e perdoar a dívida. Entre eles, tudo muito bem. E agora? Que país é esse? Cadê a estrutura? Cadê a instituição? 20 não é pouco dinheiro e vai ficar por isso mesmo? É uma boa pergunta. Vamos ver o videotape sobre essa tragédia nacional, mais uma tragédia nacional. Os parlamentares da Comissão Especial da Câmara, que discute a PEC da anistia aos partidos políticos, se reuniram nesta quarta-feira com o objetivo de votar o relatório do deputado Antônio Carlos Rodrigues, do PL de São Paulo. Essa é a última etapa antes de o texto ir ao plenário da Casa. Já na abertura, a bancada do PSOL obstruiu a sessão e apresentou um requerimento ao colegiado que, na prática, enterraria a proposta, mas o grupo recusou o pedido. Parece que a casta política, a oligarquia política do sistema não consegue abrir mão de privilégios e de cristalizar um tipo de movimento político eleitoral que faz com que as maiorias sociais não se tornem nunca maiorias políticas. Em seguida, a bancada do PSOL fez um pedido de vista coletivo, o que suspendeu a tramitação da proposta até a próxima terça-feira. Até o dia da votação em plenário, o texto da PEC ainda pode mudar. Por enquanto, a previsão é de que a emenda constitucional dê um perdão generalizado a todos os partidos políticos que tiveram as contas rejeitadas pela Justiça até a data da promulgação da PEC. O relatório anistia ainda as sanções ou multas direcionadas às legendas que não tenham cumprido o investimento mínimo exigido por lei para a candidatura de mulheres e de pessoas pretas ou pardas. E também extingue as punições financeiras aos partidos que não respeitaram a cota mínima de 30% de candidaturas femininas na eleição passada. De última hora, o relator incluiu ainda a proibição de que a Justiça determine a cassação de chapas de partidos que não respeitaram a cota de candidaturas femininas, caso o processo resulte na diminuição do número de mulheres eleitas. Além de anistiar as punições passadas, o texto também prevê a flexibilização das regras para as próximas eleições. Atualmente, o partido é obrigado a direcionar pelo menos 50% do dinheiro disponível para as candidaturas de pessoas negras e 30% às campanhas femininas. A PEC prevê constitucionalizar esses pisos em 20%. O relator também colocou um limite às multas em caso de condenação judicial. Os partidos só seriam obrigados a pagar um valor de até 10% do repasse mensal do fundo partidário. A polícia da Filadélfia, nos Estados Unidos, conseguiu capturar o brasileiro Danilo Cavalcante, que estava sendo procurado há 14 dias após conseguir escapar da prisão, escalando as paredes do estabelecimento. Danilo Cavalcante havia fugido da prisão em circunstâncias que chamaram a atenção das autoridades locais. Sua captura é um desdobramento importante na busca por criminosos em fuga na região. Vamos ver a matéria sobre isso. Os policiais encontraram Danilo escondido num depósito de toras de madeira na cidade de Bucktown, ao norte do estado. A captura mobilizou 500 policiais e o FBI. Os agentes contaram com a ajuda de cães farejadores e câmeras que captam sinais de calor. Durante os 14 dias de buscas, escolas foram fechadas e moradores colocados em alerta. Autoridades chegaram a oferecer o equivalente a R$120 mil por informações que levassem à captura do fugitivo. Ele foi
foi levado à delegacia de polícia e depois transferido a uma cadeia estadual. Danilo Cavalcante foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato da namorada em 2021. Ele fugiu da prisão no fim de agosto, após escalar as paredes do presídio do condado de Chester e pular uma cerca de arame farpado. Nas redes sociais, a polícia da Pensilvânia publicou uma foto do momento da captura e agradeceu o apoio da população do estado. Com vergonha do Centrão, Lula dá posse a ministros a portas fechadas. O presidente fez breve discurso e permitiu ser fotografado com novos colaboradores. Centrão ficou irritado com o formato do evento e Arthur Lira cogitou não participar, mas foi convencido a ir e foi. Os novos ministros do governo, André Fufuca e Silvio Costa Filho, tomaram posse nesta quarta-feira, em uma cerimônia fechada no gabinete presidencial no Palácio do Planalto, com convidados restritos a familiares e poucos líderes partidários, e com a designação do encontro apenas como uma reunião na agenda pública do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O formato envergonhado irritou integrantes do chamado Centrão, grupo do qual fazem parte PP e republicanos, que já colocam em dúvida a ampliação do apoio que reforma pode de fato dar ao governo no Congresso. Vamos ver o videotape sobre isso. Uma posse praticamente sem cerimônia, poucos convidados e registrada por fotos. Os novos ministros André Fufuca, do Esporte, Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, e Márcio França, do recém-criado Ministério do Empreendedorismo, Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, assumiram os cargos nesta manhã no Palácio do Planalto. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do partido de Fufuca, prestigiou o evento, mas teria se irritado com a decisão do governo de fazer uma posse discreta, embora publicamente Lira tenha negado qualquer incômodo. Na própria agenda do presidente constava apenas uma reunião de trabalho com os ministros. Deslocado da pasta de Portos e Aeroportos, França elogiou a chegada das novas siglas, defendeu a reforma feita por Lula, mas derrapou na hora de citar seu novo ministério. No final acabou, acho que nem entrou micro, entrou pequenas e médias empresas. Costa Filho destacou a importância econômica do setor de portos e aeroportos e reconheceu que sua nomeação tem também um papel político. E o nosso papel, como deputado federal e agora como ministro, é ao lado de André e ao lado de todos os ministros que fazem o nosso time, buscar o diálogo institucional entre o Poder Executivo e o Parlamento brasileiro, para que de maneira colaborativa, para que de maneira propositiva, a gente possa avançar na agenda econômica do Brasil. Fufuca elogiou a antecessora no esporte, Ana Moser, e disse que a pasta deve receber uma parte do dinheiro da taxação das apostas, tema em discussão no Congresso. O primeiro desafio que tenho é de assumir o Ministério do Esporte à frente da ministra Ana Moser, uma pessoa que dispensa apresentações, um personagem histórico do esporte nacional, e que eu tenho certeza que terei que me desdobrar muito para poder fazer com que os seus sonhos, o seu trabalho e suas realizações se perpetuem no que diz respeito ao tempo que ficarei à frente do Ministério do Esporte. Costa Filho e Fufuca ainda estiveram nas solenidades de transmissão de cargo nos ministérios. Ao contrário da posse, os eventos contaram com a presença de diversas autoridades, incluindo parlamentares, prefeitos, governadores e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Em uma pesquisa realizada pelo Instituto da Democracia, que reúne pesquisadores de universidades e de 4 estados, revelou que os escândalos envolvendo militares ligados ao governo Bolsonaro estão afetando a imagem das Forças Armadas no Brasil. Comparado com setembro do ano passado, a pesquisa mostra que a porcentagem das pessoas que afirmam não confiar nas Forças Armadas aumentou em torno de 28 pontos percentuais, para 30%. Agora, vamos acompanhar essa matéria. O percentual de pessoas que dizem não confiar nas Forças Armadas subiu de 26% em setembro do ano passado para 30% agora.
Nesse período, o país acompanhou movimentos golpistas que pediam o apoio das Forças Armadas e o envolvimento do ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, no caso das joias doadas pela Arábia Saudita. A pesquisa também mostrou que a confiança nos militares caiu no período. Já os que disseram confiar mais ou menos nos militares passou de 30% para 33%. O percentual dos que confiam pouco ficou praticamente estável. E 2% não souberam responder. O levantamento terminou no final de agosto e não captou os possíveis efeitos do acordo de delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, anunciado no começo da semana. Os pesquisadores entrevistaram 2.558 pessoas em 167 municípios entre 22 e 29 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Cabe até um comentário interessante. Escândalos. O que Bolsonaro fez? Bolsonaro, dentro do meio que ele conhecia, exército e políticos, escolheu uma quantidade pequena de militares para participar do governo dele. Se esses militares, que são extremamente competentes, honestos e capazes, por algum motivo, bateram de frente com familiares, outros políticos, outros interesses e terminaram saindo do governo, não vejo escândalos, eu vejo incompatibilidades. E, no entanto, muito interessante disso tudo é que essa entidade que fez esse estudo são fantásticas. Claramente é uma entidade de esquerda, não há dúvida nenhuma quanto a isso. Um estudo realizado pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe destaca que os eventos climáticos extremos podem agravar a desigualdade na região. Nos últimos anos, a América Latina tem enfrentado uma série de desastres naturais, como ondas de calor, enchentes e secas que afetaram significativamente as populações vulneráveis. No Rio Grande do Sul, por exemplo, que foi atingido por enchentes, recentemente a reconstrução das cidades está sendo planejada, levando em consideração os riscos crescentes causados pelas mudanças climáticas. As fortes chuvas vão continuar no Rio Grande do Sul. Castigado pelas enchentes da semana passada, mais um ciclone extratropical na costa do estado pode provocar, nesta quinta-feira, rajadas de vento de até 80 km por hora no litoral e na região metropolitana de Porto Alegre. O governador Eduardo Leite anunciou que a reconstrução das cidades deve tentar mitigar os efeitos das novas catástrofes provocadas pela mudança climática. A necessidade de investimentos para aumentar a resiliência da infraestrutura existente e a construção de novas obras para atender aos riscos de eventos meteorológicos extremos são estratégias a serem seguidas pelos governos, segundo o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe. Um estudo aponta que 60% das cidades latino-americanas tiveram ondas de calor entre 2011 e 2020. 28% delas foram extremas. Os rigorosos eventos climáticos, como o do Rio Grande do Sul, as enchentes no Chile em agosto e a seca na Argentina, estão cada vez mais frequentes. Uma coisa interessantíssima. Políticos, na busca dos votos, oferecem áreas de risco para moradoras. Isso acontece em todo o país. Petrópolis foi vítima disso, Teresópolis é vítima disso. Quando existe o desastre natural, por conta de mau uso do solo, por conta de não haver drenagem do solo e por tudo que é construído em cima de uma área que não teria condições de abrigar uma comunidade, aí começa o corre-corre e vamos ver que a culpa é do clima. Eu espero que não faça um processo contra Deus. É o que está faltando. Qual é o seu plano para hoje? Maratonar uma série? Se divertir com a família? Jogar com dezenas de amigos? Seja qual for o seu plano, a SumiCity tem o melhor plano e o melhor preço para você. Internet 100% fibra ótica de 150 MB até giga conexão a partir de R$ 89,99. Não perca essa oportunidade. Ligue 10353 e assine agora mesmo a SumiCity.
Policiais da 67DP de Guapimirim prende assaltante que tentou contra a vida de comerciante no Banco Itaú. Um crime atípico acontecido em Guapimirim tem a página virada com o sucesso das forças de segurança da cidade. Acontecimento ocorrido em 10 de julho, quando um empresário foi baleado em uma saidinha de banco, na tarde de segunda-feira. Cleverson Pane de Oliveira, 54 anos, ia realizar um depósito bancário quando foi abordado por criminosos. Segundo testemunhas, ele foi rendido por 2 bandidos em uma moto na Avenida Dedo de Deus, endereço da agência do Banco Itaú. Reagindo ao salto, os criminosos atiraram, ele foi atingido na barriga e no braço. A partir desse evento criminoso, o delegado titular da 67DP iniciou uma série de investigações para a captura dos autores do crime, em uma operação batizada de Operação Ás de Ouro. No dia 25 de julho, equipes da delegacia, em conjunto com equipes do 34º BPM e 20º BPM, efetuaram diligência na favela Ás de Ouro, em Nilópolis, de onde tais elementos são oriundos em cumprimento de mandato de busca e apreensão, expedido pela Vara Criminal da Comarca de Guapimirim, identificando e prendendo BSLM e ELDM, que ainda não foi localizado. Na incursão policial, foram coletadas provas que ambos foram os autores do crime. A captura pelo segundo acusado continua. Em breve, a polícia anunciará sua prisão, declarou Dr. Antônio Silvino, delegado da 67DP. A matéria completa você confere no site da Rede TV+. Vamos agora com as notícias locais com Maurício Aragão. Segurança Presente apreende mais de 12 quilômetros de linha chilena em Magé. Gravação de clipe interrompida pela polícia em Teresópolis. Banco de Empregos tem mutirão do CIE em Rio das Ostras. Agentes do Segurança Presente apreenderam cerca de 150 carretéis de linha chilena na manhã desta terça-feira, dia 12, em Magé. O material possui mais de 12 quilômetros de extensão e o proprietário também foi detido na Avenida Santos Dumont, em Piabetá. Houve uma denúncia anônima de que o suspeito transportava uma grande quantidade de material para a fabricação de pipas, além das linhas chilenas, que seriam revendidas em Minas Gerais. Vale lembrar que, pela legislação, é proibida a comercialização, porte e a posse de qualquer produto utilizado na prática de soltar pipas que contenham elementos cortantes. Fato registrado na 66ª DP. Uma ação policial interrompeu em Teresópolis a gravação de um clipe do rapper DK. Ele estava gravando o clipe para a música Senhor das Armas quando foi interrompido por policiais militares com a alegação de que havia problemas com as cápsulas de balas cenográficas utilizadas no vídeo. O rapper protestou nas redes sociais e o caso ganhou, inclusive, o apoio de outros membros da comunidade do rap nacional. Nesta sexta-feira, dia 15, de 9 às 16 horas, o Banco de Empregos, unidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo da Prefeitura de Rio das Ostras, promove o mutirão do CIE, Centro de Integração Empresa-Escola. O objetivo é realizar o cadastro e encaminhamento de adolescentes de 14 a 24 anos para programas de estágio e vagas do programa Jovem Aprendiz. O evento acontece na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Rio das Ostras, que fica na Praça Prefeito Cláudio Ribeiro, na extensão do Bosque. Vamos agora à previsão do tempo. A meteorologia anuncia virada de tempo seguindo o serviço do Climatempo no Rio de Janeiro. Pode ser esse estado atingido por temporais a qualquer hora. Vejam o vídeo da matéria. Nesta quinta-feira, a passagem de uma frente fria na altura da costa do Sudeste deve ajudar a formação de nuvens carregadas sobre o estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A chuva acontece entre amanhã, tarde e noite no sul do estado de São Paulo, Baixada Santista, Vale do Ribeira e na capital paulista, onde o alerta é de temporais, porque a chuva é mais volumosa e acompanhada de rajadas de vento entre 50 e 70 km por hora. A região deve receber fortes rajadas de vento porque essa passagem de frente fria
está associada a um ciclone extratropical. Além disso, no sul do Rio de Janeiro, a chuva chega pela manhã, mas na região metropolitana apenas no período da tarde. E em Belo Horizonte, a chuva acontece de maneira mais isolada à noite. No interior de São Paulo e Triângulo Mineiro, os acumulados são um pouco menos expressivos, com a chuva que acontece também apenas entre a tarde e a noite. Na metade norte de Minas Gerais e boa parte do Espírito Santo, o tempo firme deve prevalecer ainda. Condição de chuva isolada apenas no período da tarde no litoral norte do território capixaba. E falando nas temperaturas, uma massa de ar polar passa a atuar sobre o estado de São Paulo. A quinta-feira ainda deve amanhecer abafada, mas a temperatura vai caindo ao longo do dia. Inclusive, a temperatura mínima é invertida, ou seja, ela ocorre no período da noite na capital paulista. 14 graus estão previstos. No Rio de Janeiro, mesmo cenário, a temperatura vai caindo, mínima de 19 graus no período da noite, e em Belo Horizonte a máxima ao longo da quinta-feira é de 33 graus e Vitória 34. E agora, esportes. Finalistas da Copa do Brasil perdem no retorno do Brasileirão. Vivendo a expectativa da final da Copa do Brasil, Flamengo e São Paulo se deram mal no retorno do Campeonato Brasileiro após a data FIFA para os jogos da Seleção Brasileira. Jogando em Cariacica, nós vemos aí o Atlético Paranaense derrotando o Flamengo por 3-0. Já o São Paulo, né, enquanto a gente segue vendo gols da equipe do Furacão, foi derrotado de virada no Beira-Rio pelo Internacional por 2-1. Agora resta rubro-negros, cariocas e tricolores paulistas esquecer o dia desta quarta-feira e pensar no primeiro jogo da decisão no Maracanã. Nesse momento, vamos apresentar o Giro de Notícias destaque nas redes sociais. Advogado do réu, de 8 de 1, diz que ministros do STF são pessoas mais odiadas desse país. Veja um vídeo muito interessante. Eu quero dizer com muita tristeza, mas eu tenho que dizer a Vossa Excelências, porque eu não sou homem de falar e depois dizer que não disse, que não é aquilo. Nessas bancadas aqui, nesses dois lados, senhores ministros, estão as pessoas mais odiadas desse país. Infelizmente, quantas fotos eu tenho com o ministro dessa corte? Muitas, muitas. Não vi no enterro, no velório de Sepúlveda Pertence, a pessoa que eu amava muito, para não dizer que eu estava afrontando essa corte. Mas Vossa Excelência tem que ter a consciência que Vossa Excelência são pessoas odiadas desse país. Essa é uma realidade que Vossa Excelência tem que saber. E alguém tem que dizer isso diretamente. Foram exibidos no Congresso do México supostos corpos de alienígenas. A apresentação incluiu exames de imagem e raio-x no interior dos corpos, inclusive uma análise de DNA, confirmando que são seres não humanos, mortos há pelo menos 1000 anos atrás. Foram encontrados estes na região de Cusco, no Peru. O interesse pelos OVNIs, e que encerra inteligência não humana, é cada vez maior nas Forças Armadas de diversos países, com o Pentágono mantendo há anos um programa dedicado a estudar os avistamentos relatados pelos seus pilotos. O mundo inteiro tem milhões de testemunhas da presença dos OVNIs. Esse mistério é guardado às 7 chaves mais furadas do mundo. Todo mundo, grande parte, já viu. E não são só as Forças Armadas que têm interesse, o mundo todo tem interesse. E assim, terminamos mais uma edição do Plantão de Notícias. Obrigado pela sua audiência e até a próxima. Muito obrigado.